Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia da gente fazer a arte na Índia, você já vai entender. Bom, pessoal, a gente está indo para a Índia, a gente já foi para a Índia também no passado, onde a gente encontrou lá nas margens do rio Ganges rituais. Muito legal. Tanto no pôr do sol quanto no nascer do sol, e são rituais cheios, né, Léo? Exato, a gente esteve lá em 2019. Era já para ter voltado, mas veio uma tal aí de pandemia que acabou com as viagens. A gente teve que esperar quietinho para poder viajar, mas agora em 2024, em outubro, a gente vai de novo para a Índia, vai levar um novo grupo para lá, para ver uma das experiências mais incríveis que com certeza a gente passou na nossa vida. Sim. Eu não dava nada para essa viagem, eu sempre falo que eu me surpreendi pra caramba. E acho que um dos lugares que a gente mais se surpreendeu é numa cidade chamada Varanasi. Varanasi é considerada a cidade ininterruptamente habitada há mais tempo no mundo. Traduzindo. Se a gente olhar para trás, onde mais teve gente no tempo foi esse lugar. Exato. Existe uma controvérsia, mas em geral isso é aceito. Sempre tem. Ou seja, uma cidade que existe aí há quase 4.000 anos, é um negócio muito tempo, e essa cidade, ela guarda um segredo, além dela ser, vamos dizer assim, a capital do hinduísmo, se a gente puder chamar ela de alguma coisa, ela guarda um segredo, e o segredo é, quem lá morre não precisa passar por nenhum tipo de purgatório, pode ir direto se libertar de qualquer karma, de qualquer necessidade de reencarnação e vai encontrar seus antepassados e viver num grande paraíso. Por isso que a cidade, Bruno, é cheia de locais, como hotéis, que as pessoas guardam suas economias, pagam o hotel para morar até os últimos dias da sua vida e morrerem lá em Varanasi, não é? É isso. Lá em Varanasi passa o rio Ganges, que nasce em outro lugar, nos Himalaias, mas é ali em Varanasi que tem, então, essa cara de Índia que a gente está acostumado aqui no Ocidente ver na TV. Então você tem os sábios, os ascetas, você tem as pessoas todas maquiadas para parecer deuses e tudo mais. Sadhus, agores, você tem lá. de tudo ali no Ganges. E na margem do Ganges você vê um monte de coisa diferente. Uma delas é justamente os crematórios. Então, em determinadas alturas você vê esse processo de morte e vamos voltar para o infinito e não precisar voltar para cá, ali na margem do Ganges. Então você tem toda essa ritualística importante no hinduísmo que acontece em Varanasi. As escadarias, elas são adornadas, elas são pintadas em honra a várias religiões que tem lá na Índia, não só o hinduísmo, como também o jainismo, né, Léo? Uhum. Esse ritual que a gente está falando, especificamente chamado a arte, com 2 As, acontece tanto no pôr do sol quanto ao nascer do sol, e a gente teve a oportunidade de ver tanto em terra quanto em barcos, em canoas. Exato. E ele é, de fato, muito maravilhoso. Mas tem um lugar no Rio que é onde tem o ritual maior, onde tem maior acúmulo de pessoas. Tanto é que a gente assistiu o ritual em 2 lugares diferentes. A gente assistiu, na realidade, o ritual 3 vezes. É verdade. Porque a gente pegou 2 nasceres do sol, um em cada lugar diferente, e a gente pegou um pôr do sol, que a gente estava num barquinho no Rio Ganges, assistindo o ritual com outro ponto de vista, vamos dizer assim. E não é só em Varanasi que tem esse ritual, tem outras alturas também do Ganges, mas lá é um dos principais e é bem cheio. A gente teve com o nosso guia, o Roberto, a oportunidade de ficar tipo num camarote, Léo. Verdade, verdade. E a gente vai mostrar algumas imagens desse ritual para vocês e tentar dar uma analisada com o nosso olhar místico, espiritual, né? Do tanto que a gente estudou por aí, um pouco do que traz essa ritualística. Quem for com a gente agora em outubro vai poder também presenciar esse ritual acontecendo ali. Tem o site cdhviagens.com, lá tem o roteiro completo da Índia para você entender onde a gente vai se enfiar nessa viagem, vai ser uma viagem incrível. O arte, ele tem uma função. Ele é o ritual que faz com que o sol nasça e se ponha todo dia. Tá fácil. Tá fácil. Segundo algumas fontes lá da cidade, esse ritual acontece todos os dias, ininterruptamente, há 5.000 anos. Toma essa. É, impressionante, impressionante. É verdade? Não sabemos, mas temos documentado que pelo menos há uns 2.500 anos, 3.000 anos, esse ritual
rola todo dia lá no Ganges. E Ganges, ou Ganga, era uma deusa, ou é uma deusa dentro do hinduísmo, com suas centenas de milhares de deuses, e é uma deusa que ajudou muito a Terra num período de seca. Ela e um dos principais deuses, o Mahadevi, que é Shiva, ajudaram a alimentar, renutrir a terra que estava seca. Então, Ganja, ou Ganga, observa que a terra está num período de seca, então personifica como o rio Ganges para fertilizar novamente a terra, passando por Shiva. E aí nós temos duas ideias. Uma que Ganga passa por ele... É um rio, né, que vem, passa através dele. Banha. Essa é a palavra que me fugiu. Mas, ao mesmo tempo, ele serve como uma espécie também de escudo para não fazer com que o fluxo da água seja muito agressivo. Então Shiva fica ali no meio do caminho, né? As tranças. Aí tem uma história que as tranças caudalosas de Ganga formam os rios. E outra que Ganga está na cabeça de Shiva, que tem várias representações que você pode ver Shiva com um negocinho, uma pessoinha aqui. E aí daí sai a água, que seria a nascente do rio Ganges, ou de Ganga, a própria deusa ali, representada pelo rio, por isso que o rio é tão sagrado. Qualquer cultura milenária antiga vai ter os rios como algo sagrado, e também como culturas como a celta, por exemplo, um nome feminino para representar o rio que traz a fertilidade da terra. E já que você falou de outras culturas, Léo, é muito comum não só a água, rios e tudo mais, serem parte de uma tradição e se tornar sagrado, como a vaca também. É muito comum a vaca se tornar sagrada e não é diferente no hinduísmo. Exatamente, é um animal sagrado, por dois motivos basicamente. Pela história mitológica da Via Láctea, de uma vaca sagrada ter criado a Via Láctea, e de uma forma antropológica, Exato. Porque graças ao gado, o povo do rio Indo, que é o rio hoje que está ali na região do Paquistão, é o povo que se espalhou ali por aquela região, e foi graças ao gado que eles conseguiram sobreviver durante milênios lá, e aí chegou num ponto que eles já não precisavam mais, porque eles encontraram o rio Indo, eles começaram a encontrar o Ganges, tinha agricultura, eles já tinham abundância de comida, não precisavam mais matar a vaca para comer, e aí eles resolveram e nem colocar, o leite e nem tirar o leite, importante. e aí eles não precisavam mais ali tirar alimento da vaca e sacralizar a vaca, porque foi um ser que fez com que esse povo sobrevivesse. Na verdade, o leite ainda é usado, né? Sim, agora depois que eu falei, tem que eu latte, pensei. né? Tem o lassi, uma delícia, inclusive, um iogurte feito com fruta. Tô com saudade, Exato. saudade. E para sua curiosidade, tem lassi de vários sabores diferentes lá na Índia, Sim. Inclusive de marihuana. Ah, eu não lembrava disso. A gente encontrou lá em Varanasi uma casinha que a gente foi tomar iogurte e o nosso guia falou, ó, eu não vou oferecer esse pra vocês, mas tem de marihuana aqui também. Eu falei, mentira. E o lassi é muito bom, inclusive ajuda na picância dos alimentos. Exato, dá uma segurada aí na picância, porque olha lá, até o ar tem pimenta lá. Exato. Voltando a falar sobre a arte, é um ritual que dura aí uns 40 minutos, 1 hora, e aí a gente tem elementos que são trabalhados. A gente começou a ver que era um ritual de 5 elementos. Então, a junção desses 5 elementos que forma toda a composição do cosmos, terra, água, fogo, ar e seria o éter, o akasha, o quinto elemento ali que eles trabalham, ali sendo usada no ritual para que o sol pudesse dormir e acordar no dia seguinte. Exatamente. O ritual começa com todo mundo se preparando ali numa espécie de palco separado um do outro, são vários, e as pessoas que estão ali para participar como espectadores ficam um pouquinho mais atrás ou um pouquinho mais na frente se você estiver no Ganges mesmo. E a primeira coisa que é feita é entoação de mantras e sinos tocando sem parar. O tempo, 1 hora ali com mantra rolando e um sinetinho ou vários sinetes tocando. Você nem vê direito da onde é. Parece que é do público e tal. Tem uma coisa rolando de fundo, né, Léo? Sim, sim. E a primeira coisa que acontece, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas numa das capas do livro bem conhecido do hinduísmo, Bhagavad Gita, você tem uma representação disso. Eles têm um búzios gigante, que na verdade é tipo uma corneta. Eles usam para fazer um som ali, né? Para começar os rituais. Tem muito essa coisa do som, né? Que é para dizer pro sol, estamos aqui. Você vai embora, mas amanhã você tem que voltar. E aí você tem o sino, aí você tem essa corneta, que parece uma buzina de navio, né? Um pom. Meio pé. Eu confesso que eu me decepcionei um pouco. Porque quando você vê aquela coisa e eles todos ali
em postura e tal. Aí eu já imaginei um bom. O Bruno achou que ia ser um berrante. Achei que ia ser um berrante. É um apito. Eles tocam isso em vários rituais. E ali não foi diferente. Eles apitaram com esse búzio e aí começa de fato a sequência de elementos que eles vão trabalhando. E eles fazem uma sequência também de movimentos. Então eles começam olhando para o Ganges e depois vão da direita para a esquerda, olhando para os outros pontos cardeais. Eles fazem os 4 pontos cardeais. Isso se repete nos 5 elementos que eles mexem, né? Começam ajoelhados, levantam para o mesmo lado, aí pá, pá, pá. E é bem cronometrado, assim, bem ensaiado, porque já que a galera faz só 5 mil anos, parece que uma hora eles aprenderam, fazem direitinho. Exatamente. Bom, tem 2 elementos, pelo menos, que eles usam o tempo todo, que é um sinete, que eles usam na mão, é bem frequente eles usarem, entre troca de elementos eles usam um sinetinho em alguns momentos especiais, e flores. No caso ali a gente presenciou flores amarelas, um monte de pétalas, na verdade, de flores amarelas, então entre um instrumento e outro, entre um elemento e outro trabalhado, eles pegavam um montinho e colocavam em determinados pontos ali na cabeça, sabe aquelas coisas de bem religioso mesmo, bota aqui, bota ali, bota lá, bota no elemento e faz. Então a gente tem ali os representantes dos 5 elementos, certo? Para a Terra, a gente vai ter muito esse som do sinete e as flores que vão intermediando os elementos que vão se apresentando. Para a água, tem alguns momentos em que eles usam uma água ali para proteger a mão, ou em outros momentos você usa o búzio, que vai estar ligado à água também. Então o elemento água está ali, além do próprio Gandhi, que é o elemento principal de água. Para o fogo a gente vai ter 2 coisas. Uma espécie de uma tocha que fica sendo passada e um outro que é uma espécie de um candelabro. E esse candelabro ele é em formato de árvore. Então ele parece uma árvore de Natal, toda iluminada. A gente tem o rabo de iaque, que é uma espécie de um... Mas pera, explica, ó, é um rabo de iaque. Iaque. Mesmo? Isso, é o rabo inteiro do iaque. Não é o Yeti que fica lá. Não é o Yeti, não é o pé grande. É o iaque, que é uma espécie de um boi peludo que tem lá. É um boi mamute. Branco. É o equivalente do elefante mamute, é o equivalente ao boi. E eles são brancos e o rabo dele é muito bonito, não sei o que, eles têm lá, então o rabo que eles usam. E para representar o Akasha, eles têm os incensos, que sempre são em número ímpar. A maioria das coisas que eles usam nesses rituais são em número ímpar, porque é em número ímpar. Tem outro tipo de leque, porque o rabo de iaque é tipo eles chamam meio que de leque, tem um nome lá. E também tem um outro tipo de leque, que é o de... Pavão. Obrigado, Léo. De pavão. Que também serve para abanar muitas vezes. Ele tem uma parte própria, mas também para abanar algumas vezes a fumaça, o fogo. Então a gente tem esses elementos sendo usados ali no ritual para representar os 4 elementos. Primeiro ali, essa coisa da evocação, de trazer, de acordar o Ganges, de acordar o sol, falar sol, estamos aqui, aí é sino, aí é o pé, e aí a gente tem aí a gente tem as flores, né? Então essas pétalas que estão sempre indo ao chão, representando esse elemento terra sendo trazido, a purificação através do turíbulo, então eles tomam quase como um banho de fumaça ali para se purificarem. E até tem cara de jarro. Sim. Então às vezes eles fazem movimento mesmo de se lavando com a fumaça. Como se fosse uma água sagrada que estivesse sendo despejada sobre eles, né? Afinal eles estão ali no Rio Ganges. Então eles têm um ritual ali que eles usam elementos muito próprios para representar essa união da criação e poder com isso saudar ali essa parte sagrada, esse encontro sagrado entre o Ganges e entre o deus Shiva, que está ali também, e também o sol, que tem que nascer todo dia. Não dá uma de preguiçoso, aí dá a ideia do ritual aqui, o sol vai dormir, mas acorde no outro dia. Na maioria dos espaços que a gente foi, eram 5 cerimonialistas fazendo o processo, e o do meio, em geral, é o mais importante, é o que tem mais elementos ali no altar dele, inclusive tem um Trishula, tem o tridente de Shiva que fica ali do ladinho, o Exu deles, né? Tô brincando, mas assim, fica ali justamente porque tem essa conexão super importante, não só como um dos deuses principais, mas também com essa conexão com o próprio Ganges. A gente assistiu desse camarote, vamos dizer assim, de um lugar mais alto, onde deu para ver muito bem o ritual, e também a gente assistiu do barco no outro dia, também deu para ver com outro ângulo como é que o ritual é feito. Aí é um monte de barco, um colado no outro ali, pra gente assistir esse ritual, mas foi um momento muito especial, porque ali a gente viu a religião sendo praticada ao vivo e de verdade. E depois que acaba o ritual,
como qualquer serviço religioso lá, as pessoas vinham e pintavam nossa testa. Então a gente ficava com aquele bind, né, o bindu ou bind, que é aquele ponto na testa pintado, para dizer que, ó, o seu serviço religioso do dia foi feito. É verdade. E no barco você ainda ganhava uma velinha e uma florzinha ali para você colocar no Ganges. Aquilo depois afundava, né, se dissolvia, e aí a gente via o Ganges todo iluminado. Exato, e foi muito bonito de ver isso iluminado e de ver o nascer do sol no Rio Ganges. A gente tirou algumas fotos incríveis do nascer do sol no Rio Ganges. É uma coloração diferente, o sol batendo no rio, assim. Realmente foi um dia muito mágico. Varanasi é um lugar muito especial, é o cartão postal da Índia. A Índia é gigantesca, tem muita coisa incrível, mas Varanasi é aquilo que você fala, pô, tô na Índia mesmo. Aquela Índia que a gente vê muito em filme, que a gente vê muito aquela coisa do rio Ganges, da galera ali no Ganges lavando roupa, em Varanasi, se lavando, escovando o dente. É em Varanasi que a gente vai ver esse tipo de coisa. E já fica então o convite para você, para vir com a gente em outubro desse ano de 2024. A gente vai embarcar 14 dias incríveis ali de viagem ao todo pela Índia, onde a gente vai conhecer lugares como Nova Delhi, como Agra, onde tem o Taj Mahal, como Khajuraho, o lugar onde tem os templos com motivos sexuais. A gente vai conhecer Varanasi, como a gente disse, e também Amritsar, onde tem lá o templo da religião Sikh, que é um dos templos mais bonitos do mundo, tem um domo dourado, um lago limpíssimo que é filtrado o tempo todo. Então você está convidado para ir com a gente para a Índia. Eu não sei se você falou, mas vamos para Nova Delhi também, onde tem um tanto de coisa lá, de um monte de religião. A gente também vai visitar. Exato, Bahá'í, Hare Krishna, Sikh, islamismo. Vai ser uma viagem cultural imensa. Falta só você para completar nossa viagem. Acesse cdhviagens.com, a gente espera lá, um beijo no seu coração e até a próxima.